Olá, galerinha, tudo bem? Não sei que horas você vai assistir essa videoaula, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de português. Espero que vocês tenham assistido as aulas anteriores, tenham tentado fazer os exercícios, anotem as dúvidas de vocês, tá? E no momento oportuno você passa para mim, vê com a escola. Certamente a escola vai providenciar esse meio de contato entre nós e eu vou estar tirando suas dúvidas, certo? Vamos iniciar então? Vamos iniciar os nossos estudos no período de quarentena, porque apesar de estarmos longe, o conhecimento ele não pode parar. E se Deus quiser e Deus há de querer, esse momento vai passar. Por enquanto nós vamos nos adaptando, tá? Mantendo foco e dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Olha aí na sua tela, hoje nós vamos falar sobre sujeito. Olha só, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Acredito que vocês já tenham escutado isso. Eu discordo um pouco. Por que, professora, que você discorda um pouco? Porque nós sabemos que tem oração sem sujeito. Ou seja, então o sujeito ele não é tão essencial assim. Eu diria que sujeito e predicado são os dois termos mais importantes da oração. Hoje nós vamos falar apenas sobre o sujeito, tá? Vamos defini-lo, vamos dar a definição de cada um deles e no final nós vamos fazer alguns exercícios para praticarmos, ok? Olha só, o sujeito é o termo que pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Essa é a definição mais simples que eu posso dar a esse termo. E lembrando que quando eu estou estudando o sujeito, eu estou estudando a sintaxe da língua portuguesa. Eu acredito que vocês recordam quando eu falei em sala, quando ainda estávamos em aula presencial, que nós temos na língua portuguesa o estudo da morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, que são 10, por exemplo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, interjeição. E a função que essa classe gramatical ela desempenha na oração, nós chamamos de análise sintática. E hoje nós vamos começar a análise sintática falando sobre o sujeito, tá? Acompanhe comigo aí na sua tela a definição de sujeito. É a quem se refere o verbo, ou seja, é aquele que sofre ou realiza a ação expressa pelo verbo. Tá? Eu coloquei um exemplo aí na sua tela para você ver. Acompanhe comigo, tá? Maria morreu. A quem o verbo se refere? A Maria. Olha só. Quem morreu? Foi Maria. Sendo assim, Maria é o sujeito da ação. Vou dar outro exemplo para você. Deixa eu ver aqui o nome de um aluno da sala. Vamos colocar aqui Caio. Olha só, Caio. O Caio adora estudar. O Caio lê muito. Olha o verbo ler. Quem é que pratica a ação da leitura nessa oração? Caio. Então, Caio é o sujeito que pratica a ação. Então, Caio é o sujeito da oração, tá? No entanto, existem algumas características, acompanha comigo a leitura, tá? Porque você ouve e visualiza. Sempre eu falo, quando nós usamos mais de um sentido para aprender algo, essa informação ela é absorvida com mais, digamos, de modo mais satisfatório, tá? No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, ou seja, o sujeito, ele recebe diferentes classificações.
Então, nós aprendemos agora, eu sei que vocês já sabiam, nós estamos reforçando essa informação, que o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. E tem algumas classificações, tá? Olha só, nós temos o sujeito simples, nós temos o sujeito composto, o sujeito oculto, que também nós podemos chamar de sujeito elíptico, e nós temos o sujeito indeterminado. Nós vamos estudar cada um deles agora e como nós vamos identificá-lo dentro da oração, tá? Olha só o nosso próximo slide, fique atento. Mas antes de aprendermos os tipos de sujeito, é indispensável que você aprenda, que você consiga localizar, identificar o núcleo desse sujeito, porque é a partir dele que nós vamos classificar, tá? Então, o que é o núcleo de um sujeito? É a palavra principal do sujeito. É aquela palavra que, se eu retirar da oração, a minha frase vai perder completamente o sentido, tá? Olha só a definição na sua tela aí. Núcleo do sujeito é a palavra principal que forma o sujeito. Professora, dá um exemplo antes de você prosseguir aí com esses exemplos que tenho na tela. Eu posso dizer assim, as belas flores do campo floresceram. Quem floresceu? As belas flores do campo. Observe que eu tenho as belas flores do campo. Eu tenho 5 palavrinhas. Essas 5 palavrinhas formam o nosso sujeito. Porém, eu tenho uma palavra principal. Quem foi que floresceu? Flores. Então, essa palavra, se eu retirar da oração, a oração vai perder o sentido. Eu poderia simplesmente falar flores floresceram. Então, flores é o núcleo, é a palavra mais importante do meu sujeito. Vejamos um exemplo aí na sua tela. Cristina comeu todo o bolo. Nesse caso, o verbo comer refere-se a quem? A Cristina, pois foi ela quem praticou a ação de comer o bolo. Então, a Cristina é o sujeito da oração, tá? Nesse exemplo, o sujeito é formado por apenas um termo, ou seja, ele tem um núcleo. É simples. Quando o meu sujeito ele tem apenas um núcleo, ou seja, eu não estou dizendo que ele tem apenas uma palavra, ele tem um núcleo, ou seja, uma palavra mais importante, aquela palavra que, se eu retirar, a oração vai perder o sentido. Nessa fica simples, tá claro. Agora, se tivesse assim, a Cristina comeu todo o bolo, aí o meu sujeito já seria a Cristina. Qual é a palavrinha mais importante? É o a, o artigo, ou o substantivo próprio Cristina? Cristina. Então, Cristina continuaria sendo o quê? O núcleo da oração. Quando no meu sujeito eu tenho apenas um núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito simples. Simples. Olha só, eu não estou dizendo, eu reforço para você. O sujeito simples não é aquele que tem apenas uma palavra, não. É aquele que tem um núcleo, uma palavra importante, que, se retirada, a oração vai perder o sentido, tá? Continuando aí, o exemplo na sua tela. Minha querida irmã Maria morreu. Nesse caso, quem morreu? Minha querida irmã Maria. Ó, minha querida irmã Maria. Eu tenho 4 palavras nesse sujeito, tá? Então, 4 palavras formam o meu sujeito, tá? Nesse caso, quem foi que morreu? Maria. Então, eu tenho um núcleo. Apesar do meu sujeito ter sido formado por 4 palavras, eu tenho apenas um núcleo. E como é que eu classifico o meu sujeito quando ele tem um núcleo? Sujeito simples. Acompanha comigo a explicação aí do quadro, tá? Para além de ouvir, você também visualizar. No exemplo, apesar de o sujeito ser formado por 4 termos, há um mais importante que os demais. Maria. É a respeito desta que o verbo propriamente diz algo. Este, portanto, é o núcleo da oração. Eu tenho um núcleo, o meu sujeito é simples, tá?
Vamos continuar, passando para a próxima tela. Vocês estão vendo que eu estou gesticulando muito. Quem é meu aluno sabe que eu não gosto de dar aula sentada. Eu gosto de estar andando entre vocês, eu gosto de estar sentindo perto, vendo o rostinho para ver se você tem dúvida. Como agora eu estou aqui sentada, assim, então, eu estou pedindo, eu estou imaginando que você está aqui na minha frente e você está aí do outro lado da tela. Então, eu não consigo, gente, manter as minhas mãos paradas, assim, eu acho que fica muito comodizado. Não sei, mas você me compreende, você que é meu aluno sabe que eu gosto de movimentar. Olha só, eu coloquei algumas orações aqui só para reforçar para você que o núcleo, o sujeito da oração, ele pode ter mais de uma palavra, sim. Porém, o meu sujeito simples, apesar de ter mais de uma palavra, compondo, para ser simples, ele tem que ter apenas um núcleo. Aquela palavra em que o verbo está se dirigindo diretamente a ela, que se retirada da oração, perde sentido, tá? Olha esses exemplos aí. A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Aí você localiza o verbo e faz a pergunta ao verbo. Quem encanta o mundo? A maravilhosa culinária brasileira. Então, tudo isso que você está vendo na sua tela aí, que está grifado, que está sublinhado, compõe o sujeito da oração. Porém, eu tenho uma palavrinha que é mais importante. Culinária. Quer ver? Vejamos. Culinária encanta o mundo. Olha só como a frase continua tendo sentido. Agora, vamos imaginar que você... Não, professora, eu pensei que a palavra era... maravilhosa. Então vamos ver? Maravilhosa encanta o mundo. Que maravilhosa, o quê? Ficou informação vaga, não dá para ser compreendida. Olha o segundo exemplo. Nosso tio João nos visita raramente. Quem é que pratica a ação expressa pelo verbo visitar? João. João nos visita raramente. João, núcleo do sujeito simples. O pequeno garoto, mesmo jovem, já passou por muitas dificuldades. Quem, muito jovem, passou por dificuldade? O pequeno garoto. Gente, eu preciso fazer uma observação para você. Nem sempre a oração ela vem em ordem direta. Como assim, professora? Ordem direta. Vem o meu sujeito, o meu verbo e os meus complementos. Olha só. O menino joga a bola. O menino, sujeito, joga. Eu tenho o meu verbo, bola, eu tenho o complemento do meu verbo. Não, às vezes ele vem na ordem inversa e eu tenho que interpretar essa oração para identificar o sujeito. Quer ver? Eu posso falar assim, joga a bola, o menino. Quem é que joga a bola? O menino, mas o menino está lá no final da frase. Ou seja, é uma oração que está na ordem inversa, tá bom? Olha só o nosso penúltimo exemplo de sujeito simples, porém é formado por mais de uma palavra e apenas uma palavra mais importante. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. Qual é o verbo? Passava. Então, quem expressa a ação praticada pelo verbo? Quem passava por aqui todos os dias? Aquela linda moça. Qual é a palavra mais importante que nós temos aí, que se retirar perde o sentido? Moça. Moça passava aqui todos os dias. Então, moça é o quê? O núcleo do meu sujeito. Por que eu estou repetindo? Porque eu acredito que a repetição é uma das formas de você absorver o conteúdo. A professora repetiu tanto, que eu não consigo esquecer. E esse é o objetivo. Certo? Olha só, confira aí, vamos seguir adiante. Observe a sua tela. Você me escuta e observa a sua tela, tá? Sempre imaginando que a tela é o quê? A lousa, o quadro, tá? Olha aí o sujeito simples, a definição que nós acabamos de falar. Só reforçando. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Tá? Essa palavra pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser uma oração, tá? Olha só, Pedro viajou. O verbo refere-se ao substantivo Pedro. Aqui no início da nossa aula, eu falei para você que existe o estudo da parte morfológica e da sintática.
Morfológica é o estudo das classes gramaticais. E a sintática é a função que essa classe gramatical desempenha na oração. Olha só aí, Pedro. Pedro viajou. Analisando morfologicamente Pedro, qual é a classe gramatical de Pedro? É um substantivo. Diria mais, é um substantivo próprio. E qual é a função desse substantivo na oração? É um sujeito. Então, a função é a sintaxe, é o estudo da sintaxe, é a sintática. Então, sintaticamente, esse substantivo nessa oração, ele é o quê? É o sujeito da oração. Sujeito com núcleo, eu tenho, então, nessa oração, um sujeito simples, tá? Eu coloquei outros exemplos, ok? Eu coloquei outros exemplos. Aí, na sua casa, o que é que você vai fazer? Baseando-se nessa informação que eu passei do primeiro exemplo, você vai dar uma pausa nesse slide e você vai ler os próximos exemplos e você vai tentar mentalmente fazer o conceito, a explicação de cada um, certo? Então, vamos seguir adiante. Na sua tela, você vai ver agora um outro tipo de sujeito, que é um sujeito composto. O sujeito composto, ele é composto de dois núcleos, duas palavras ao qual o verbo se refere, que se retirar uma, o sujeito, a frase fica sem sentido. Dica! Gente, geralmente quando o sujeito é composto, o meu verbo ele está no plural, tá bom? Verbo no plural. Olha só, pai e filho viajam juntos todos os anos. Olha o verbo, viajam. Quem viaja junto todos os anos? Pai e filho. Então, eu tenho dois substantivos, eu tenho pai e tenho filho. Eu tenho duas palavras mais importantes. Lembrando que o E não é núcleo. Ele faz parte do sujeito, porque o sujeito é pai e filho, mas eu tenho dois núcleos, pai e filho. Lá na minha oração, eu tenho dois núcleos? Tenho. Então, eu classifico o meu sujeito como sujeito composto, tá? Só retificando aqui. Lá no meu sujeito, eu tenho dois núcleos, então o meu sujeito é o quê? Composto, tá? Então, olha lá no finalzinho, a parte vermelha diz: em resumo, quando o sujeito é composto, haverá mais de um núcleo. Professora, é dois núcleos? Não, 2, 3, 4. Por exemplo, João, Maria e José foram ao shopping. Quem foi ao shopping? João, Maria, José. 3 palavras importantes, 3 núcleos, sujeito composto, certo? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo de tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado elíptico. Ele também é chamado de desinencial ou sujeito oculto, ou seja, ele está lá na oração, ele não está escrito, ele não está explícito, é uma informação implícita, mas pelo contexto da oração e pela desinência eu consigo facilmente identificar, facilmente saber quem praticou a ação expressa pelo verbo, tá? Então, olha lá, acompanha a leitura comigo e se você puder, eu sei que você pode, acompanha comigo, faz a leitura em voz alta, sabe lá na sala que às vezes não, muitas vezes eu peço para alguém me ajudar em ler em voz alta, tá? Então, finge que nós estamos em sala de aula e que eu pedi a você para fazer a leitura em voz alta junto comigo. Então, vamos lá? Sujeito determinado elíptico ou oculto. O sujeito será classificado como determinado elíptico, como falei, tem outras nomenclaturas. É quando ele não for apresentado de maneira explícita. Ele poderá ser reconhecido por meio da desinência verbal ou do contexto em que a oração é empregada. Olha só, eu posso colocar aqui. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso assunto da aula passada. Estamos aqui hoje. Quem aqui está aqui hoje? Estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo, certo? Olha só esse exemplo que eu preparei para você aí na sua tela. Como estudaremos para a prova sem os livros?
O sujeito é nós, é identificado pela desinência nós e também pelo contexto, certo? Se eu disser assim para você, deixa eu ver, ontem, gente, eu tô sentindo falta das coisas simples, é incrível. Aquele ditado que diz, nós só damos valor às coisas quando a gente deixa de tê-las, é incrível como isso está se encaixando na nossa realidade. Ontem eu estava dizendo, vontade de ir ao Centro Fashion, misericórdia. E a última vez que eu fui com a minha mãe, ela me fez andar o Centro Fashion inteira. Eu saí lá dizendo, eu nunca mais quero vir aqui porque eu tô morta de cansada. E ontem eu estava dizendo, queria tanto ir ao Centro Fashion, nem que fosse para comprar uma blusa. Então, quando eu digo, queria ir ao Centro Fashion, qual é o sujeito? Eu. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda não, essa é uma vontade mesmo que eu tive, né? Enfim, então vamos passar adiante, gente. Olha só, eu fiz alguns exercícios, tá bom? Nós vamos responder aqui agora, mas vai ser assim, eu vou ler devagar, tá? Você agora, se você não está com papel, se você não está com caneta, você vai dar uma pausa aí na sua aula. Você vai lá, você vai pegar o seu caderno, a sua caneta. Por quê? Porque quando eu estiver lendo e comentando, eu quero que você responda e escreva o item correto antes que eu fale, tá certo? Para até você se analisar, eu acertei, então significa que eu tô indo bem, tá? Então, se você estiver com seu caderno e a sua caneta ao lado, perfeito. Se não tiver, dá uma pausa na aula, né? Isso é uma das coisas positivas, que você não vai perder nada. Você dá uma pausa, levanta, pega lá seu caderno, sua caneta e dá continuidade. Olha só, exercício 1. A oração sem sujeito caracteriza-se por... Você vai anotar aí para mim no seu caderno. Primeira questão, anote somente a letra A, B, C ou D, tá? A letra que responde corretamente a esse questionamento. A oração sem sujeito caracteriza por... Se você acha que é o item A oração sem sujeito é caracterizada quando o sujeito está indeterminado, você coloca o item A. Não, professora, o sujeito caracteriza-se, não se atribui o fato a nenhum ser. Não, eu caracterizo o sujeito quando eu não atribuo um fato a nenhum ser. Então, você coloca o B. Não, professor, eu acho que o sujeito está simplesmente oculto. Ou o item D, o fato é atribuído a um ser determinado. Então, a oração sem sujeito caracteriza-se por A, B, C ou D. Escreva a resposta. Pronto? Vamos conferir então? Se você quiser dar uma pausa para pensar um pouco mais, tá valendo, tá? Mas você quer um pouco mais rápido, vamos ver a resposta? Olha só, letra B, tá? Olha aí a explicação. Uma oração sem sujeito ocorre quando se enuncia um fato e não se pode atribuí-lo a nenhum ser. Por exemplo, professora, uma oração sem sujeito. Lembra que no início da aula eu disse assim, muitos livros trazem a seguinte informação. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. E eu disse que discordava um pouco? Discordo. Por quê? São os termos mais importantes? Concordo. Mas, às vezes, a oração não tem o sujeito, tem só o predicado. Quer ver? Se eu disser assim, ó. Amanheceu chovendo. Não tem sujeito. Não tem sujeito essa oração, certo? Professora, nós vamos estudar o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito nas próximas aulas? Vamos. Por que eu não coloquei tudo na mesma aula? É muita informação. Então não adianta eu encher você de informação e não conseguir alcançar o objetivo. Qual é o objetivo principal? É fazer você compreender o conteúdo, certo? Vamos para a questão 2. A oração sem sujeito possui apenas item A, objeto direto, item B, objeto indireto, C, predicado ou D, sujeito oculto. Olha, essa você tem que responder assim, rapidinho. Quando a oração é sem sujeito, é porque a oração tem apenas o que, meu povo? Predicado. Por que a oração não é composta de sujeito e predicado?
Só tem predicado. Professora, eu posso ter uma oração sem predicado? Não. Por quê? Porque para que eu tenha uma oração, eu tenho que ter um verbo. Certo? E o verbo, ele só e somente está presente no predicado. Eu posso ter uma oração sem sujeito? Posso. Sem predicado? Jamais. Tá? Então, se eu tenho uma oração sem o sujeito, obviamente, claro, eu tenho uma oração apenas com o predicado. Vamos ver a resposta? Olha só. Item C. Numa oração sem sujeito, não é possível saber a quem o fato é atribuído. Assim, eu tenho apenas o quê? Um predicado. Ok? Vamos seguir. Mas se você quiser dar uma pausa, rever algum assunto antes de seguir, fique à vontade. Você pode fazer isso, tá? Olha o exercício 3. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Gente, eu li essa frase e fiquei pensando, será? Se eu amo animal, eu acho que eu teria coragem, apesar de nunca ter feito isso, tá? Mas, fiquei até com vontade, sabe assim, hipnotizar a galinha? Já vi? Então, assim, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta oração? Quem é o sujeito? Lembra que eu falei agora há pouco? Nem sempre a oração vem na ordem direta, bonitinha, organizada, sujeito, verbo e complemento. Às vezes vem misturado e você interpreta a oração, aí você deduz, você percebe, você conclui, você infere quem é o sujeito. Então, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Quem é o sujeito dessa oração? Vamos lá? Respondeu? Vamos conferir nossa resposta? Nossa resposta é o item B. O agente que pratica a ação de acariciar é ninguém. Tá? Quem foi que não acariciou, que não chegou a acariciar uma cabeça de galinha? Ninguém. Ninguém é o sujeito. Ele que praticou ou deixou de praticar a ação expressa pelo verbo. E eu só tenho um núcleo, ninguém. Se eu tenho um núcleo, qual é a classificação do meu sujeito? Simples. Ok? Vamos dar continuidade. Olha só, essa daqui eu tenho certeza que você vai precisar de dar uma pausa aí, né, para você pensar, refletir direitinho na resposta, tá bom? Um esparso tilintar de chocalhos e guizos morria pelas quebradas. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta oração? Você deve estar pensando, professora, esparso tilintar, o que é isso, professora? Olha, lembra que eu falo para você que todas as vezes que você está lendo um texto, lendo uma frase, tem uma palavra que você não sabe o significado, a primeira coisa é pesquisar. O santo Google, né, o doutor Google, ele está aí. Ele está aí, que é uma maneira simples, você joga a palavra e ele traz a resposta para você, o significado para você. Mas eu sempre gosto e oriento você a ir pelo jeitinho, digamos, mais difícil, mas muito mais eficaz. Por quê? Todas as vezes que você pega um dicionário e vai pesquisar alguma palavra, sempre você aprende outras. Porque até chegar na palavra que você quer, você vai lendo outra, certo? Então, olha só, outra tarefinha para você. Vai pesquisar. Não vou falar para você não. Eu quero que você pesquise o significado de esparso tilintar. Na volta, quando estivermos aqui novamente presencialmente, eu vou perguntar para alguém, o que significa tilintar? Pegar você no fraco. Eu vou fazer alguns testes para saber quem está realmente assistindo minhas aulas, tá? Então, nessa oração, qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? A. Um esparso tilintar de chocalhos e guizos. É um sujeito simples. B. Um espaço tilintar de chocalhos e guizos, é um sujeito composto. C. Um espaço tilintar, sujeito simples. Ou D. Chocalhos e guizos, composto. Hein? Qual é a resposta? É a letra? Vamos ver? Deu a pausa? Letra A, certo? Olha só a explicação bonitinha para você aí no quadro. Acompanha comigo a leitura da explicação e escuta com atenção.
Embora este sujeito possua um número considerado de palavras, eu tenho apenas um núcleo, meu povo. Um núcleo. Dessa forma, eu tenho um sujeito simples. Lembra que eu falei agora há pouco para você? Não importa se o sujeito tem várias palavras. O importante é localizar as palavras mais importantes. O núcleo. Bom, dependendo da quantidade de núcleo, eu vou saber se o meu sujeito é simples ou se o meu sujeito é o quê? Composto. Tá bom? Ok? Vamos para a nossa última questão. Não choremos, amigos, a mocidade. Qual é o tipo de sujeito dessa oração? Eu disse a última, se eu tivesse em sala eu não teria dito, porque eu sempre, professora, faltam quantas? Professora, quantas questões são, professora? Quantas questões? Eu sempre escuto isso, né? Eu gosto de ver vocês curiosos, às vezes eu não falo. Então, não choremos, amigos, a mocidade. Qual é o tipo de sujeito dessa oração? Sujeito indeterminado, oculto, simples ou uma oração sem sujeito? Qual é a resposta? Pronto? Olha só, olha a resposta, quero ver se você acertou. Vamos ver, vamos visualizar. Pronto? Deu certo? Ok? Então, olha só. A nossa aula sobre tipo de sujeito vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido o que eu falei para você, tá? Tanto os jovens que são meus alunos, como os jovens que são alunos da professora Fátima, tá bom? Eu espero que vocês, principalmente os alunos da professora Fátima, que ainda não conhecem muito minha didática, está conhecendo agora, tá? Eu espero que eu tenha conseguido chegar até vocês também. Então, vocês vão fazer o exercício que vai na agenda para vocês. Vocês vão fazer do jeito que eu oriento para você na sala. Quem é meu aluno, eu oriento da seguinte forma. Olha só, para você que não é o meu aluno, mas que está me conhecendo agora. Professora, tenta responder. Deixa as questões mais difíceis sempre por último, tá bom? Então, boa sorte. Bons estudos, vamos continuar firme, tá? Tendo muita fé de que tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos novamente, tá? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!